Lucas 14:15 diz assim: os convidados exclamaram: feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Presta atenção, o reino de Deus é um reino de festa. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro, nós vamos participar da festa. O reino de Deus, ele está por vir, mas presta atenção, nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Então a vida do crente deve ser uma vida de festa e alegria. Você tem vivido um tempo de festa e alegria? Irmão, depois que Jesus entrou na sua vida, inaugurou-se um tempo de festa. Aleluia. 16:17 diz assim: Jesus concordou. Sim. Certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar enviou um criado para avisar. E ele disse: venham, a comida está à mesa. Estranhamente todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. O primeiro disse, olha a primeira desculpa que foi dada pelos convidados. O primeiro disse: comprei umas terras e preciso vê-las, aceite as minhas desculpas. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las, aceite as minhas desculpas. Outro disse: acabei de me casar, oh glória, acabei de me casar e preciso ficar com a minha esposa. Parece ser uma boa desculpa, né? O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva. Quem já ficou com raiva aqui? Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos os que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis, que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o Senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá à periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Qual que é o tema desse ano? O ano da casa cheia. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa, aí agora vem uma advertência. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Aqueles que rejeitaram a festa, aqueles que deram desculpas para não participar da festa, o Senhor ficou com raiva, o Senhor encheu a festa com outras pessoas e Ele deu uma ordem, Ele determinou algo: nenhum daqueles que mandei o convite vai participar da minha festa. Feche seus olhos. Senhor, que a Tua palavra seja liberada sobre este lugar, que o Senhor possa ministrar a cada um dos nossos corações, dá-nos revelação, dá-nos entendimento, para que nós possamos ser edificados. A Tua palavra é pão, é alimento, ela pode suprir, ela pode alimentar as nossas vidas. Faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nós acabamos de ler essa parábola, e o contexto dessa parábola é a recompensa dos justos. E aqui é falado da ceia, da grande ceia. E essa parábola, ela representa para nós o amor de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, dadivoso, abençoador. O nosso Deus é um Deus que nos convidou para uma festa. Mas ao mesmo tempo essa parábola mostra o caráter do homem, mostra a rejeição do homem para com Deus. Nessa parábola nós vemos que o ser humano, o homem, a mulher, é alguém muito egoísta, alguém incrédulo, alguém que tem muitas outras prioridades e muitas vezes rejeitam o chamado de Deus. Mas nós vemos que Deus é bom, paciente, generoso. Talvez em alguns momentos você foi convidado para aceitar Jesus, para vir uma reunião do prédio, da igreja, da célula, e talvez em alguns momentos você rejeitou. Você não tinha ideia daquilo que você estava sendo convidado, mas em algum momento você aceitou o convite e Jesus entrou na sua vida. E agora você faz parte do reino de Deus. Mas presta atenção, é importante nós sabermos que hoje nós vamos fazer parte de uma festa porque nós aceitamos fazer parte dessa festa, porque Jesus entrou na nossa vida. Mas nós vemos que muitas vezes, muitas pessoas, elas dão muitas desculpas. Aqui em Lucas 14, verso 15, nós vemos que Jesus precisava de uma desculpa, de um gancho. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é o que mais contou histórias, falou de parábolas.
Jesus, de uma forma muito sábia, qualquer coisa que era dito para ele, ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Então ele sempre levava as pessoas a pensar, a refletir, e através das suas histórias, através das suas ilustrações, ele ensinava como era o reino de Deus. E no verso 15 diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Eu estou contando uma parábola, a parábola de Jesus aqui para você, e o sentimento que deve ter em mim e em você é o seguinte: feliz é aquele que um dia o Senhor Jesus vai vir buscar e vai estar lá diante das bodas do Cordeiro. Eu e você, eu creio, eu estarei um dia sentado na mesa, e nós vamos ser servidos por Jesus, e participaremos da mesa de Jesus, das bodas do Cordeiro. Jesus é o noivo, e a igreja é a noiva, e haverá um casamento entre Jesus e a igreja, haverá uma grande festa, e nós vamos fazer parte desta festa. Diga glória a Deus. Então nós temos 7 lições que nós podemos tirar dessa parábola, a parábola da grande ceia. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós tiramos daqui é que o banquete da salvação é uma grande festa. O banquete que está preparado para nós é um banquete de festa. Então nós estamos já fazendo parte do reino de Deus, o reino de Deus já é uma realidade em nossa vida. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que a nossa vida é uma vida de festa, de alegria, de vida abundante, de bênção, de graça. Eu sei que algumas teorias, teologias, alguns crentes, eles vivem uma vida de deserto, de luta, e uma vida muito difícil. Mas presta atenção para você, a sua vida é uma vida de festa. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, Ele mudou a sua história. Não existe luta, não existe nenhuma dificuldade, não existe nada que vai ser maior do que o presente que Deus te deu, a salvação. Hoje você já desfruta de coisas extraordinárias, da paz que excede a todo entendimento. Hoje você tem acesso à palavra de Deus. Hoje você não tem mais nada a ver com o diabo, com o inferno. Muitas coisas você recebeu de graça do Senhor. Mas espera aí, o dia que você fechar os olhos aqui, você vai abrir diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você vai participar de uma grande festa. Fala para o irmão que está do seu lado: a sua vida melhorou muito, porque Jesus entrou na sua vida. E a sua vida é uma vida de festa, é uma vida de alegria. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, do banquete. O que nós estamos fazendo aqui é o que foi instituído pelo Senhor. A última Páscoa foi a primeira ceia, e a primeira ceia foi instituída pelo próprio Jesus. O que nós estamos fazendo, nós estamos recordando aquilo que Jesus fez. Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, Ele institui a ceia, finaliza a questão da Páscoa. Mas um dia, irmão, nós estamos participando aqui da ceia, mas um dia toda a igreja estará diante dEle, e Ele vai nos servir na ceia. Hoje é um pastor, hoje é um irmão que está aqui que vai te servir, vai renovar a aliança, nós com o Senhor, com os irmãos, mas um dia nós estaremos de um grande banquete nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, né? Esmirna foi para Pérgamo, semana passada, né? E ali fala que Jesus está preparando um grande banquete. Eu imagino que o banquete tem a ver com essa ceia. Jesus, eu acredito que é um ótimo cozinheiro, aleluia, porque os discípulos estavam pescando, pastor Paulo, e aí eles achavam que eles poderiam pescar, não pescaram nada a noite inteira, até que Jesus aparece, e aí fala para eles: joga a rede do outro lado. Eles jogam e pescam 156 grandes peixes, e aí eles que estavam com fome, eles que não comeram, que não tinham pegado peixe, pescaram a noite inteira, agora eles vão em terra seca, e chega lá, Jesus já tinha preparado um churrasco de peixe. Jesus é maravilhoso, Jesus é um grande servo, Jesus é alguém que sempre cuidou dos discípulos, sempre honrou os discípulos. E eu creio, irmão, que o dia que nós estivermos no céu, nós vamos nos surpreender com o amor de Jesus, com a graça de Jesus, com o cuidado de Jesus, com o banquete que tem preparado para mim e para você. Irmão, eu espero com grande expectativa esse dia. João 14, verso 2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Na casa do Senhor tem o quê? Muitas moradas. O Senhor, Ele está preparando lugar para mim e para você. E eu creio que Deus está preparando coisas extraordinárias.
testemunhas de Jeová, eles acham, a teologia deles diz que somente 144 mil serão salvos. O céu deles é muito pequeno. O nosso céu é muito grande. Então, se nós aqui temos 500 mil habitantes, mas será que, em Mauá, né? Será que 144 mil apenas vão entrar no céu do mundo inteiro? O nosso céu é maior, irmão. Aleluia. Jesus não morreu por 144 mil. Jesus morreu por muita gente. Eu creio que a sua família vai estar lá. Porque a palavra de Deus diz que você e toda a sua casa será salva. Então, no céu cabe a sua família. Pastor, mas aquele parente é terrível. Nós éramos terríveis também e Jesus nos aceitou. O banquete no reino de Deus, no verso 16 diz assim: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Presta atenção, aqui um pouquinho antes do verso 16, Jesus ele está comendo ali da Páscoa, do cordeiro, e ele fala que não vai mais comer do cordeiro, não vai mais comer dessa refeição, e ele fala também que não vai mais beber do fruto da vide. Jesus está de jejum, ou talvez de abstinência, né? Então, ele está de jejum. Irmão, imagina comigo, Jesus, Deus homem, ele está no céu, e ele está de jejum. Ele não está comendo mais do cordeiro, do pão, ele não está bebendo mais do fruto da vide, e ele está em jejum todo esse tempo, aguardando o dia da grande festa, do grande banquete que nós participaremos. Irmão, imagina que você estivesse lá no céu há 2000 anos, sem comer o pão e comer o cordeiro, e sem tomar do fruto da vide, aguardando seus filhos, aguardando a igreja subir para participar da festa, e você estivesse lá preparando essa festa. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: como seria essa festa? Qual seria a expectativa dessa festa? Como vai ser o momento, irmão, de se alimentar de algo que tanto tempo não é alimentado, que não é comido? É um jejum tão grande, tão extenso. Eu fico imaginando, irmão, a importância que Jesus está dando para esse dia. Eu fiquei meditando nisso. Falei: pastor, você pensa nessas coisas? Eu penso, irmão. Porque se Jesus parou de comer, parou de jejuar, para aguardar o dia das bodas do cordeiro, o dia da grande ceia, é porque isso vai ser mega blaster poderoso. Irmão, nós vamos estar lá. Eu já participei de festa boa. Talvez, pastor, chama a festa mais chique, mais nobre que eu participei na minha vida, foi o aniversário de 50 anos do pastor Aloísio. Eu tive a honra de estar lá. Irmão, é um negócio chique, top, maravilhoso. É a festa mais glamurosa que eu participei na minha vida. Também com o governador, nós fomos na casa dele num almoço, e nós participamos lá, também foi chique, mas não chegou do pastor Aloísio não, mas foi chique também. Mas eu imagino, irmão, que o dia que nós estivermos diante do Cordeiro de Deus, participando das bodas do Cordeiro, vai ser algo maravilhoso. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, eu posso perceber no meu espírito a grandeza dessa festa. Eu posso perceber no meu espírito o anseio pela volta de Jesus e por esse momento tão maravilhoso, aonde toda a igreja estará reunida. Eu creio que ninguém vai ficar para trás, irmão. Nossa casa vai estar lá. Em segundo lugar, o banquete da salvação é rejeitado pelos convidados. Irmão, como que alguém pode rejeitar um convite tão maravilhoso? O Senhor prepara a festa, o Senhor prepara todas as coisas, e algumas pessoas rejeitam. Primeiro, porque eles têm algumas desculpas, e vamos ver quais são essas desculpas. Primeiro,
A primeira desculpa está no verso 18, diz assim: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse o seguinte: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. A primeira desculpa é o seguinte: eu tenho algo mais importante para ver. Tem algo mais importante que eu preciso ocupar esse tempo aqui, eu preciso ver. Comprei uma propriedade, comprei terras, e é algo mais importante para ver. Aí você fala: pastor, mas mais importante do que participar da festa? Mais importante do que vir para o reino de Deus? Mais importante do que entrar no palácio celestial? Algumas pessoas, infelizmente, elas acham que outras coisas são mais importantes. Tem algum problema de comprar terreno, irmão? Casa, apartamento à praia, casa no interior, não tem nenhum problema. E eu creio que você vai ter, eu vou ter, Deus vai nos dar, vai nos abençoar. O problema é que quando aquilo se torna mais importante do que as coisas do reino. O problema é quando essas coisas tomam o lugar das coisas de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. O problema é quando algumas coisas começam a nos afastar de Deus. E às vezes, irmãos, são as coisas boas que nos afastam de Deus, não são as coisas ruins. E nós devemos tomar cuidado. Domingo é o dia do Senhor. Não existe outro motivo que justifique a pessoa não estar no culto. Ah, pastor, está internado, entubada. Ok, justificável. Mas tirando isso, irmão, todas as outras coisas são menos importantes. Talvez tenha uma outra coisa aí que possa colocar na lista. Mas domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de nós estarmos reunidos. Mas tem pessoas que desprezam o culto, porque tem um filme na Netflix melhor para ver, porque tem alguma coisa acontecendo lá na rede tal, não vou ficar falando nome aqui porque vai para o YouTube, vai passar em tal lugar que eu não posso perder, porque tem um joguinho dos caras que perderam, mas ele ficou em casa assistindo. Será que tem algo mais importante, irmão, do que congregar, do que ouvir a palavra, do que receber algo da parte de Deus? Eu amo louvor, eu amo estar aqui com os irmãos. Eu vou ser sincero para você, eu no meu momento devocional, coloco ali o louvor, eu estou com meu fone na presença de Deus, é gostoso, eu oro, mas irmão, não é igual quando eu estou aqui, não é igual quando eu estou com os irmãos. Então está aqui o Paulinho com a banda, o Elmer, está aqui a Cris, está aqui o Maurício, está aqui todo mundo fazendo parte, está aqui a igreja. Quando eu estou aqui com vocês, é o momento mais precioso. Eu às vezes tenho vontade de deitar no chão e ficar aí chorando, enrolando. Às vezes eu não faço isso porque eu tenho que subir aqui limpinho, confesso para você. Mas quando eu não era pastor, eu não tinha que subir aqui, é o que eu fazia. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Às vezes a minha vontade, irmão, é ficar jogado aqui e me preocupar com mais nada. Mas eu, como pastor, à frente do prédio, tenho que ficar vendo o que está acontecendo, se as coisas estão acontecendo. Às vezes está na hora de acender a luz, não acende. Mas eu tento buscar o máximo que eu posso. Mas fala para a pessoa que está do seu lado: você não tem responsabilidade nenhuma aqui, irmão. Você pode deitar no chão, rolar e buscar o Senhor, porque você não tem responsabilidade nenhuma. As coisas estão acontecendo, os servos estão aí. Então, não existe nada mais importante para ver do que a glória de Deus, a presença de Deus. Em segundo lugar, a segunda desculpa que foi dada, está no verso 19, ele diz assim: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. O que é 5 juntas de bois, né? O boi eram usados 2 boi, um boi do lado, um boi do outro, e era colocado ali sobre ele o jugo. Então a junta de bois são 2 bois que estão juntos, é o trator, irmão, é o trator da época. São 2 bois que vão puxar e vão trabalhar o arado, seja onde for. Então ele falou: eu comprei 10 bois, 5 juntas de bois, eu comprei 5 tratores, e agora eu preciso ver se a coisa vai funcionar mesmo. Então às vezes, irmão, ele está dizendo aqui, tem algo melhor para fazer. Aqui está apontando para quê? Para o meu trabalho, para o seu trabalho. Às vezes fala: pastor, não dá para ir no culto não, eu trabalho até de domingo. Então vem de quarta, irmão, trabalho de quarta também. Então vem na célula de quinta, estou trabalhando, pastor. Vem no CME, estou trabalhando. Vem no Conectando Casais de sexta, estou trabalhando. Irmão, vou fazer uma célula para você de segunda-feira. Pastor, estou trabalhando. Aí como que eu falo para o irmão? Eu falo: irmão, mas você tem que em algum momento separar um tempo para o Senhor.
Parece ser uma boa desculpa, mas vou dizer para você, não é uma boa desculpa. Não é uma desculpa aceitável. Não é mais importante o meu trabalho, o seu trabalho, o meu trator, o seu trator, a minha empresa, a sua empresa, do que o reino de Deus. O Senhor nos faz um convite para participar do reino dele, para participar de um grande banquete. Eu estou hoje participando da mesa do Senhor. Não tem nada mais importante hoje do que eu participar da mesa do Senhor. Um dia eu vou participar lá nos céus da borda do Cordeiro. Por enquanto que eu posso participar é dessa aqui, que é poderosa também. Mas a que está para vir é algo ainda mais maravilhoso. Por isso, irmão, você que não é batizado, puxa, você não pode participar da mesa, porque é somente para aqueles que são batizados. Vamos se batizar agora dia 21, você vai ser preparado, você precisa se batizar para você participar da mesa do Senhor, é algo muito importante. O batismo foi ordenado por Deus, você precisa se batizar. A ceia foi ordenado pelo Senhor também, você precisa participar da ceia do Senhor. Diga glória a Deus. A terceira desculpa é o seguinte, verso 20, ainda outro disse, acabo de me casar, não posso ir. Tem algum casadinho de novo aí? Aleluia. Então, casei agora, pastor, não dá para ir no culto não, pastor, tô aqui na fase, eu vivi uma fase, pastor, difícil, né? Agora estou casado, preciso desfrutar do meu casamento. Eu coloquei um versículo aqui, irmão, que não está aí, se der para abrir, Lucas 14, 26, se continuar lendo Lucas 14, aí você vai chegar lá no 26, que é forte. Diz assim, Lucas 14, 26, se der para pôr, diz assim, se alguém vier a mim, Jesus dizendo, e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a sua mulher, ó mulher, você também, os filhos, e os irmãos, e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, irmão, vou dizer para você, você agora faz parte de uma festa. A sua vida é uma vida muito diferente. Vou dizer para você, mas na sua vida, na minha vida, em muitos momentos, nós vamos aborrecer nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, nossos filhos, nosso irmão, nossas irmãs, e às vezes nós mesmos. Por quê? Por causa do reino de Deus. Porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Vão participar das bodas do Cordeiro, são aqueles que são vencedores, foram aqueles que foram eleitos, foram aqueles que foram chamados, foram aqueles que não viveram de qualquer jeito. E eu penso, eu reflito, será que eu tenho aborrecido minha mulher algumas vezes? Não precisa responder, mulher. Não por aborrecer, aborrecer por causa do reino de Deus. Não é aborrecer porque você é um cara chato, não, é aborrecer por causa do reino de Deus. Tem coisas que são inegociáveis. A igreja tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Eu, como jovem, posso dizer para você, eu aborreci meus pais muito, porque eu amava a igreja, servir na igreja. E aborreci eles porque eles não podiam entender. Você fala pastor, eu falo irmão. Antes de converter, eu aborrecia eles por causa do mundo, por causa do carnaval, por causa do salão de festa. Aí depois que eu converti, eu comecei a aborrecer por causa de Jesus. Agora eu estou aborrecendo pela razão certa. Hoje eles agradecem. Hoje eles podem ver e entender que Jesus entrou na minha vida e me transformou. Demorou um pouco para entender, mas em algum momento eles vão entender. Você em algum momento vai aborrecer o seu marido, a sua mulher, os seus filhos. Mas aí eu vou dizer para você, faz parte daqueles que são salvos. O contexto aqui que Jesus fica com raiva, né? Te dá um contexto de como era a festa da época, presta atenção. O contexto aqui é um contexto oriental, diferente do nosso aqui ocidental. O contexto oriental, quando alguém ia fazer um banquete, uma grande festa, primeiramente ela avisava, ela mandava o convite. Então eu mandei o convite lá para Paulinho, vou fazer uma festa, banquete tal dia, tal hora. Ele confirmava que ele iria vir a esta festa. Nivaldo, Tati, vou fazer um banquete, uma festa, tal dia, tal hora. Ele confirmava também. Então os convidados eram convidados que já eram convidados e confirmados. Mas como nós acabamos de ler, um pouco antes de começar a festa, aí o Paulinho eu mando o servo para avisar, ó, passa lá nesses endereços aqui, manda o WhatsApp agora e fala para vir que a festa já está pronta. Aí manda lá, aí Paulinho fala, não, é que eu estou aqui na mecânica, um carro atrasou, e aí eu estou com a minha junta de boi e não vai dar para ir para a festa não. Aí fala, puxa, o Paulinho não vai vir. Aí a Tati e o Nivaldo, não, aqui nós estamos pegando fogo aqui no nosso casamento, e nós estamos aqui uma benção, e não vai dar para ir também não, pastor.
Você viu que o contexto foi bom, hein? Nivaldo já é avô, mas continua ativo, glória a Deus, aleluia. Né, Tati? Glória a Deus, amém. Pela fé, irmãos, glória a Deus. Presta atenção. Aí a festa está pronta. O Senhor, o servo vem falar o seguinte: Senhor, os convidados, esse e esse não vão vir não. Eles têm essa justificativa, essa aqui tem essa justificativa. E aí o Senhor fica com raiva, muita raiva. Por quê? O contexto, primeiro que eles já tinham sido convidados, primeiro que eles já tinham confirmados, e no contexto da época também, não é como hoje, mas era um contexto que tinha muita escassez de comida. Então você sabe, quando a gente faz festa, tem dois problemas, né? Mas na época tinha dois problemas muito sérios. Não pode faltar comida, então porque numa festa que falta comida é ruim. Mas no contexto da época também não podia sobrar comida. Por quê? Porque havia uma escassez de comida. Então, se alguém fizesse uma festa e no final da festa sobrasse muita comida, aquele senhor, aquela pessoa que estava promovendo a festa, seria visto como uma pessoa muito terrível, que desperdiçava. Então o Senhor, tendo uma grande festa, tendo os convidados confirmados, e agora vendo que não vai ter as pessoas, não vai ter os convidados, vai sobrar comida, vai ter um grande problema, ele com muita raiva, ele faz o seguinte: sai pelos becos, pelas vielas e convida aquele que você encontrar. E começa a convidar, os servos falam, traz os convidados, mas ainda falta lugar. E o Senhor fala: eu quero ver a casa cheia. Sai de novo para as ruas e começa a procurar aqueles que você encontrar, traga para a festa. Irmão, os convidados rejeitaram em primeira instância o convite do Senhor. Sabe quem é? Os judeus. O Senhor veio para eles, mas eles o rejeitaram. Talvez alguém dentro da sua casa, o Senhor foi até ele rejeitou também. Mas glória a Deus, você aceitou. Você aceitou o convite. Você aceitou vir para o banquete. Você participou, vir para a grande festa. Em terceiro lugar, nem sempre que se afasta os convidados do banquete da salvação são as coisas más. Então, às vezes nós achamos que o que afasta as pessoas de Deus são coisas ruins, mas o que afastou as pessoas do banquete aqui são coisas boas e coisas lícitas. É interessante, né? Vendo o contexto ali de Noé, Mateus 24, 37 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Verso 38, pois os dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir, irmão. Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. E a Bíblia diz bem claro para mim que a sua vinda será como nos dias de Noé. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, se divertindo, dando em casamento, estarão aí no mundo. Aí o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e o povo estiver todo disperso, aí, irmão, fechou a porta da arca. Acabou. Aqueles que estão salvos, mas aqueles que ficaram, terrível futuro terá. Então não são apenas as coisas más que afastam as pessoas de Deus, as coisas boas também. Às vezes, irmão, nós temos que orar para Deus tirar coisas boas de pessoas que nós amamos. Deus, tira, se for necessário, tira. Deus, se for necessário, piora a vida dele, piora o casamento dele. Pastor, você ora assim? Eu oro. Eu prefiro ele passando uma fase difícil e depois estar salvo, do que ele ficar cheio de grana, ser um empresário bem sucedido, o casamento ir bem e ir para o inferno. Então eu oro. Então, se você já foi motivo da minha oração um dia, sabe que eu já orei para você piorar. Deus, pega, não importa como vai vir, tem que vir. Essa pessoa vai ser ganha, essa pessoa vai ser alcançada. E eu oro pelos meus familiares, aqueles que não são salvos. Senhor, faz o que for necessário, faz a cirurgia, passa o bisturi lá, Senhor. Mas eu quero ver toda a minha família salva. Por quê? Porque às vezes as bênçãos se transformam em maldição. Existe um Deus comparado ao nosso Deus, que é Mamon. Principalmente as pessoas prósperas, bem-sucedidas, elas acham que não precisam de Deus, porque já tem um Deus, Mamon. Às vezes pessoas que estão bem-sucedidas, parece que a vida dela está tudo certinho, tudo bem. Eu quero dizer para você, precisamos orar e falar: Deus, nós queremos ver essas vidas salvas.
Em quarto lugar, o banquete da salvação é oferecida aos que são considerados indignos. Aqui nós vemos aqui que o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa se irou e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas ruas e os becos da cidade, e traga quem? Os ricos? Não, os pobres. Os que andam direitinho? Não, os aleijados. Os que têm visão ampla, visão de futuro? Não, os cegos. Os que jogam futebol? Não, os mancos. Irmão, esse aqui somos nós, pobres, aleijados, cego e manco. Não, pastor, não tem nenhuma dessas coisas. Era, irmão, espiritualmente nós éramos tudo assim. Talvez, cabe para você, mas para mim cabe. Nós éramos os piores da nossa casa. Seu pai achava que os seus irmãos iam dar certo. As pessoas olhavam para outros da sua casa e falavam: esse vai dar certo. E aí Deus falou: já que você é o que vai dar errado, eu vou escolher você. Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Eu me alegro em dizer para você: eu sou o que não era. Eu sou aquele que Deus escolheu para confundir os sábios. Porque toda a glória vai ser dele. Através da sua vida, irmão. Aquele que não é cego, manco, pobre. Através daquele que não sabia. Não é o mais culto, não é o mais letrado. Através da sua vida, toda a sua casa vai ser transformada. Através da sua casa, da sua família, uma obra poderosa vai acontecer. Lucas 14, 22 diz assim: disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Irmão, precisa ter dentro de nós esse desejo que esse Senhor teve, o encargo que esse servo teve. Nós vamos encher a casa. E aí nós vemos aqui, irmão, que às vezes é necessário obrigar. No Evangelho, o Evangelho a princípio não foi dado para nós, foi dado para os judeus. E os convidados que não aceitaram o convite são judeus, mas nós aceitamos. Vou dizer, às vezes nós vamos convidar pessoas que não vão aceitar, mas Deus vai usar a nossa vida, e essas pessoas vão vir para a presença de Deus. E o quinto, para mim não antecipar, em quinto lugar, enquanto houver um lugar na mesa deste banquete, a ordem é forçar as pessoas a entrarem. No verso 22 diz assim: o que o Senhor ordenou será feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar. Irmão, essa palavra obrigar significa forçar, empurrar, compelir, ameaçar. Eu conheço mulheres aqui que ameaçaram o marido, né, Sherman? Ou você vai ou a mala está na porta e você cai fora dessa casa. Não sei se foi exatamente assim o seu caso, Sherman, mas eu conheço casos que foram assim. Ou a mala está pronta, você escolhe, ou vai para o encontro ou vai para a rua. Pastor, eu falo: irmão, deu certo em muitos casos. Falou: pastor, e se ele for para a rua? Aí, irmão, vai orar. Eu não estou andando sem fazer nada. Vai orar, vai buscar a sabedoria de Deus. Mas a maioria de nós não foi porque eu estou querendo ir para a igreja, porque eu preciso de Jesus. A maioria de nós foi porque tinha uma necessidade, porque alguém arrastou, porque alguém obrigou, porque alguém ameaçou. Há 2 semanas atrás aí, irmão, alguém pediu para mim: pastor, me ajuda a arrumar um emprego. Eu falei: ajudo, pode ser que eu consiga. Já consegui arrumar para várias pessoas. Falei: só que é o seguinte, manda o seu currículo e separa o dia 24, 25, 26 para você ir para o encontro. Se você falar para mim que vai para o encontro, eu mando o seu currículo. Aí falou: pastor, eu falo: irmão. Porque se não for para o encontro, o currículo espera mais um pouco o próximo encontro. Aí pode parecer muito duro, mas irmão, eu estou preocupado com a alma, com a vida dela. Eu estou preocupado em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Ela não me respondeu ainda se vai para o encontro. Eu não mandei o currículo ainda. Mas amanhã eu vou perguntar: e aí, você vai para o encontro? Ela vai perguntar: você mandou o currículo? Eu vou falar: e o encontro? Eu falo do encontro, ela fala do currículo. Vai chegar uma hora que ela vai para o encontro e eu mando o currículo. Por quê? Porque eu não estou aqui para dar emprego para ninguém, não. Eu estou aqui para pregar o Evangelho.
Muitas vezes eu faço isso também. Tem vagas de emprego. Eu falo, irmão, essa vaga, pessoas me ligam, falam, pastor, tem uma vaga tal, a pessoa que você indicar está contratada. Eu mando os grupos, você sabe, testemunha disso. Tal pessoa, tal vaga, tal para tal área, crente da igreja, membro da igreja. E aí começa um monte de gente. Pastor, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Eu falo, esse é da igreja? Não, irmão, esse aqui é da congregação cristã. É minha irmã, em Cristo. Eu falo, não, irmão, essa aí não. Aí fala, por quê? Irmão, porque eu estou aqui para edificar a igreja. Eu estou aqui para ajudar meus irmãos. Eu não sou agência de emprego. Eu não estou preocupado com as coisas desse mundo. Eu estou aqui para edificar o reino de Deus. Se eu puder, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou ser porta para você. E Deus vai usar a sua vida para você ser porta também. Você vai ter condições de contratar pessoas, de abençoar o reino de Deus. E às vezes você vai ter que forçar, irmão. Fala para o irmão que está falando, às vezes você vai ter que forçar. Eu sei que você está meio assustado com o que eu estou te falando, mas você vai ter que obrigar, você vai ter que forçar. Nós vamos ter o nosso encontro com Deus aí dia 24, 25 e 26. Mas irmão, se a gente ficar só orando e esperando aqui na sexta-feira, não vem ninguém. Escuta o que eu estou te falando. Ficar orando. E ficar todo mundo, sexta-feira, a gente não busca ninguém. Sexta-feira a gente fica tudo sentado aqui aguardando os encontristas chegar. Quantos vão vir, irmão? Uns 3, 4. Agora, se a gente se levantar, entender que a gente tem que forçar, empurrar, compelir, ameaçar, sei lá o que você vai fazer, irmão. A Bíblia nos deixa claro, obriga a entrar. O reino de Deus é alcançado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Você quer ganhar vidas? Você quer fazer diferença no reino de Deus? Você vai ser o cara que vai forçar, empurrar, compelir e ameaçar. O Sherman pode ameaçar mais, que é polícia, armada. Já pegou algum criminoso alguma vez? Fala para o encontro, rapaz. Mas converte, aceita Jesus, aleluia, graças a Deus, eu aceito Jesus, minha mãe é crente, meu pai é crente. Era da Água Viva, né? Estou voltando para lá. Já aconteceu, né, Chama? De pegar alguém e falar, não, pastor, sou da Água Viva. Aqui não é pastor, aqui é capitão agora, rapaz. Volta para a igreja. Mas por quê, irmão? Nós temos condições, né? Na verdade, nós estamos numa condição, numa situação, que nós somos esse servo que foi enviado pelo Senhor para convidar. Nós sabemos o que nos espera, nós sabemos da festa, nós sabemos o quanto é importante o reino de Deus. As pessoas estão negligenciando, as pessoas estão negando o convite para o reino de Deus, mas eu sei da importância e eu vou ser usado por Deus, ainda que tenha que forçar, empurrar, compelir e ameaçar, as pessoas vão ser salvas. Pastor, e se elas mesmo assim não forem, problema delas, serão injustificáveis diante de Deus. Porque eu fiz a minha parte, eu estou cumprindo o ID do Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu estou convidando, eu não sou agência de emprego, eu não estou aqui por outro motivo, eu estou aqui para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então às vezes, irmã, você vai ter que dar uma forçada com seu marido, você não está forçando. Às vezes, marido, você vai ter que dar uma forçada com a sua mulher. Às vezes, papai, você vai ter que forçar com seus filhos. Às vezes, filho, você vai ter que dar uma forçada com seu pai. Então, às vezes, cada um na sua situação, na sua condição, você tem que saber que às vezes você vai ter que forçar, você vai ter que empurrar, você vai ter que impelir. O pastor Chivo contou o testemunho do Leandro Castan, o jogador Leandro Castan, que já jogou no Corinthians. Nós fomos para a Igreja Batista Atitude pregar no Rio de Janeiro, o pastor Chivo pregou lá, já faz um tempinho isso. E aí nós conhecemos, lá tem muita gente famosa, né? Vários jogadores de futebol. Mas na sala VIP entrou lá o Leandro Castan e nós ficamos com ele e com a esposa dele lá conversando. Casal fantástico, sensacional, muito simples. E tinha mais ali embaixo, tinha mais um monte de gente lá. O esposo dela, foi muito bom, momento de comunhão. E aí o Leandro Castan contando como ele ganha vidas para Jesus, porque ele continua tocando atletas para Jesus. Ele continua fazendo ali o trabalho para ganhar atletas para Cristo. E aí ele falando que é o seguinte, no time dele, ele era capitão na época, e aí ele como capitão ele fazia o seguinte, ele pegava toda a meninada da base e o pessoal do time, é o seguinte, ele tinha uma célula de segunda-feira à noite. Ele, por ser o capitão, tinha muito contato com o técnico, falou o seguinte, eu vou falar para o técnico colocar para jogar, e vou falar para o técnico tirar da base e trazer para o time principal, quem vai na minha célula de segunda à noite. Então imagina você que faz parte da base, você sabia que o Leandro Castan pode te indicar para ir para o time principal, você ia para a célula dele de segunda à noite ou não ia? Você ia, irmão. Aí você falou, pastor, mas não pode fazer isso. Pode, irmão, está na Bíblia. Pode, você pode usar da sua influência sim.
Você pode usar o interesse das pessoas, sim. Não para você, não para tirar dinheiro delas, não para enganar elas, não, para falar do reino de Deus. Eu vou abençoar a sua vida, mas antes eu tenho algo mais importante. Você vai ouvir o pregar do evangelho, Jesus vai entrar na sua vida e você vai conseguir aquilo que você quer. Diga glória a Deus. Você sabe qual é o maior avivamento que houve no mundo? Quem sabe aqui, o maior avivamento que teve? Jonas 3, 4 a 10 fala de quando Jonas, foi pregar para a cidade de Nínive. Primeiro ele desobedeceu, depois ele obedeceu ao Senhor. E ele vai para Nínive pregar. A palavra de Deus diz, não está aí porque eu coloquei depois, diz assim, que ele andou no caminho de um dia, ele iria andar no caminho de 3 dias, mas ele estava ali pregando e proclamando, e aí os ninivitas, a cidade inteira começou a crer que a palavra, a mensagem de Nínive era uma mensagem de Deus, no verso 5. Aí eles proclamaram Jesus toda a cidade proclamou jejum, e também se vestiram de pano de saco, e aí, do maior ao menor, todo mundo orando, todo mundo jejuando, e aí a notícia chega até o rei de Nínive, que ele se levanta do trono, ele tira até o rei, ele tira suas vestes real, se cobre de pano de saco, ele se assenta em cima da cinza, e ele proclama um jejum para toda Nínive, irmão, e toda a cidade se converte. Mas como que aconteceu? Primeiro que Deus forçou Jonas. Cá entre nós que ele não queria pregar para os ninivitas. Cá para nós que ele queria que aquele povo morresse, explodisse, porque era uma cidade terrível. Ele tenta fugir de Deus, ele tenta fugir do chamado de Deus. Aí parece mais comigo com você quando não quer responder a Deus. Aí começa a tentar fugir de Deus, mas aí Deus vai piorando a nossa vida, vai piorando as circunstâncias, porque nós temos uma missão. Nós somos o servo que tem que levar a mensagem. Fala para o irmão que está do seu lado, você é o servo que tem que levar a mensagem. Cuidado, não foge disso não. E aí, Jonas não tem saída, ele precisa cumprir a sua missão, o seu chamamento. E ele vai cumprir, quando ele vai cumprir, o poder de Deus se manifesta. Possivelmente as pessoas não queriam saber, mas irmão, quando ele começa a falar, quando ele começa a proclamar, Deus, a cidade inteira vê Deus naquilo que ele está falando e proclamando. Chega até o rei. E aí é proclamado novamente jejum sobre toda a cidade, e toda a cidade se converte para a glória de Deus. Irmão, Deus pode usar as nossas vidas de uma forma extraordinária. Eu creio que nesse encontro 24, 25 e 26, eu creio que Deus vai nos surpreender. Nós não vamos fazer como Jonas não, fingir que não tem nada acontecendo. Nós vamos responder o nosso chamado. Em sexto lugar, há mais anseio em Deus em ver o pecador salvo do que o pecador ser salvo, do que no pecador em ser salvo. Então, é assim, irmão, eu não tinha ideia da necessidade que eu tinha de Jesus, mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu falei, uau, por que não aceitei Jesus antes? Quando meus olhos se abriram, quando seus olhos se abriram, falou, uau, eu ia passar a eternidade no inferno, e não tinha consciência disso. Deus, o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele tem anseio de ganhar toda a nossa família para Jesus. Mais do que eles desejam vir para Jesus, o anseio de Deus é maior. Só que presta atenção, você sabe disso, eles não sabem. Eu sei, você sabe. Nós vamos proclamar o evangelho para eles. Em sétimo lugar, o banquete da salvação fechará as suas portas aos que fecharam o coração para o convite da graça. O Senhor disse assim, ele determinou, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse será um dia glorioso para a igreja, mas será um dia terrível para aqueles que ficarem fora do banquete. Eu gosto de falar sempre da realidade, irmão. Nós vamos passar a eternidade com Jesus, um lugar muito maravilhoso. A eternidade não tem fim. Mas aqueles que não tiverem Jesus, eles estarão eternamente num sofrimento, numa tortura. Porque às vezes tem uma teologia que prega o seguinte: sofre um pouquinho, vai lá para o purgatório, vai pagar os seus pecados, e aí depois vai para o céu. Não, até a igreja católica tirou purgatório agora da história. Não tem mais purgatório na igreja católica, ok? Mas tem alguns que falam, não, é só por um tempo, depois eles serão eliminados. Não, não vai ser eliminado não, é um sofrimento eterno. Eu não consigo pensar nas pessoas que eu amo, ninguém, mas principalmente pessoas da minha família, pessoas que eu amo, um sofrimento eterno. As portas vão se fechar, como no dia de Noé,
Muitos estarão casando, em festa, em casamento, e fazendo muitas coisas. Mas o dia que a porta da arca fechar, aqueles que ficarem para fora, eles vão sofrer. E eu creio que Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ganhar essas pessoas. Amém, irmão? Os convidados que rejeitaram o convite generoso de Jesus não entrarão nesse banquete. Aqueles que aceitaram entrarão no banquete, estarão com Ele na eternidade. Eu gostaria que todos fossem salvos, irmão, mas vou dizer para você, só vai ser salvo quem aceitar fazer parte desta festa. Você vai fazer parte dessa festa, porque você foi convidado, porque você aceitou o convite. Presta atenção, mas agora o Senhor nos envia como servos dele, para que nós possamos ir levar esta mensagem. Como Jonas, nós temos uma missão, não vamos fugir, nós vamos anunciar. Como esse servo da grande ceia, do grande banquete, nós sabemos que nós vamos participar, nós somos o servo, que tudo está preparado, nós já sabemos que tudo está feito, tudo está preparado, agora nós vamos chamar as pessoas para participar desse banquete.